Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos começando mais uma meditação hoje, 22º estudo, 22º tema para nós, ressuscitando hoje a plenitude. O Senhor hoje quer ressuscitar em mim e em você a plenitude. A palavra de Deus se encontra no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. É muito conhecida essa frase. E o Senhor hoje, Ele quer ressuscitar em nós esta plenitude, mas o que ficava ao meu coração nesta meditação, nesse estudo, era que nós temos um problema muito sério, que nós sabemos tudo, teoricamente, mas na hora da prática, parece que não conseguimos colocar em prática, né, irmãos? Nós vemos, ontem foi meditado, muitas das perseguições dos pastores, de o Senhor quebrar a nossa perna, de portas fechadas. Meditamos no dia anterior a perseverança nas tribulações, nas coisas difíceis. Irmão, se eu perguntar para você sobre a palavra de Deus, você vai saber que Deus, Ele fecha portas, teremos perseguições, teremos dificuldades, teremos a nossa cruz, mas isto teoricamente, porque na hora que a gente coloca em prática, parece que a gente esquece dessas coisas. Parece que um não machuca mais do que 100 sim. Então, o que ficava ao meu coração desta plenitude que o Senhor quer ressuscitar em nós hoje era a mesma frase que Tiago ele fala: não sejais só ouvintes. Irmãos, eu não quero que você só seja ouvinte dos vídeos que temos no canal. Hoje, 22º dia, nós estamos todos os dias ressuscitando algo em nós. E vamos ressuscitar por esses 40 dias, preparando para Pentecostes. Mas não quero que vocês sejais só ouvintes, irmãos, dos vídeos, das leituras bíblicas. E até mesmo o próprio Senhor, Ele não quer isso. Ele quer que você coloque em prática, que ressuscite em você tudo o que já foi trazido, o que vamos trazer. O Senhor quer ressuscitar. Está ressuscitando aquele que põe em prática. Isso que ficava ao meu coração. E o Senhor quer ressuscitar essa plenitude em prática. Amém? Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. Vai trazer para nós assim: o ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para as ovelhas que tenham vida e para que elas tenham vida em abundância. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o Senhor ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas a palavra vai falar do inimigo, do ladrão, do salteador. Veio para furtar, matar e destruir. Primeiro Jesus começa a descrever os malefícios oferecidos pelo ladrão das ovelhas e diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Na sequência, Jesus descreve os benefícios que ele, o bom pastor, oferece a elas. Se levarmos às considerações as diferentes traduções bíblicas, numa delas Jesus disse que veio para que as ovelhas tenham vida e tenham vida em abundância. Em outras traduções, ele diz que veio trazer vida plena e vida plena em abundância. Gostaria de ficar com essas duas palavras porque são muito significativas: plenitude e abundância. Se Jesus dissesse que veio apenas trazer vida, já estaria perfeito, pois a palavra vida já fala tudo por si mesma. Parece não ter mais o que pregar. Porém, quando Jesus acrescenta as duas expressões plenitude e abundância e a palavra vida, isso nos remete de imediato que não se trata simplesmente de uma vida ou de uma vida qualquer. É algo extraordinário e sobrenatural. Olha que bonito. Se Jesus falasse, eu vim para que todos tenham vida, irmão, já era suficiente. Mas ele fala, vida plena, vida em abundância. O primeiro significado da palavra vida é a existência. Não somente o ser humano, mas também os animais, os vegetais, tudo aquilo que nasceu, sobreviveu por um tempo e depois morreu, existiu. Isso é a vida.
Jesus veio para trazer primeiro a esta vida uma existência, a oportunidade de existir. Os inimigos dessa existência são o suicídio, porque interrompe um projeto, o assassinato, aquele que não tem autonomia para isso, interromper a existência alheia, o aborto, que tira a capacidade de nascer de um ser que existe e está vivo. Porém, nesses tempos, preocupa-me o alto índice de pessoas com doenças emocionais, mesmo que algumas delas, como por exemplo a depressão, mesmo que não seja diretamente uma afronta à vida, às vezes levam muitos ao suicídio. Irmãos, aqui, este livro, ele foi escrito num contexto da pandemia, do coronavírus, e aqui ele vai trazer para nós agora este contexto. E nós estamos vendo ele falar, né, de algumas coisas que tiram a nossa vida. E mesmo que a depressão não tire, muitos estão sofrendo por isso. Essas doenças têm provocado uma morte espiritual e muito emocional, muito agressiva em nossos dias. Em torno disso, o aumento no consumo de medicamentos, tipos de tarja preta, bem como crescentes procura pelos profissionais da área, mostram a crescente desenvolvimento de tais males. Não temos dúvidas de que no final desse doloroso contexto da pandemia, a humanidade, que já não andava bem, estará extremamente doente em todos os casos, e os sentidos das crianças, dos idosos que enfrentam desemprego, uma grande crise na saúde pública, bem como diversas crise política, financeira, privado muitas vezes das práticas religiosas. Aqui ele vai trazer o contexto das igrejas fechadas, dos contextos dos idosos, das crianças. E hoje, como que está o nosso contexto? Parece que estamos na mesma crise, nas crises financeiras, nas crises políticas, brigas entre políticas e também nas práticas religiosas. Irmãos, como foi difícil a volta quando entrou a pandemia, todos reclamando que as igrejas estavam fechadas, mas depois, quando elas abriram, ninguém voltou. Uma crise religiosa. E aqui neste contexto, ele vai trazer para nós: se Jesus apresenta dizendo que ele veio dar a vida, e vida plena e vida em abundância, precisamos nos levantar com o foco e nos mantermos vivos. Ele nos gerou, contou os nossos fios da cabeça, deu-nos um nome colocado nas palmas da sua própria mão. Depois resgatou e agora vivo quer nos deixar vivos também. Pois não é verdade que Deus que morramos, não é a vontade de Deus que morramos em nenhum desse sentido da palavra. Preocupamos-nos com ver tantas gente abatidas fisicamente, mentalmente, espiritualmente. As pessoas parecem estar literalmente se arrastando. Entendo que grande parte da população não pede ajuda, ou porque acha que tais doenças, como a depressão, são muito uma frescura, ou porque as pessoas têm vergonha de serem identificadas. Os percentuais são maiores, levando em considerações que muitas pessoas estão sofrendo no anonimato, tentando resolver seus problemas com uma tristeza que vem e que vai. O que se percebe que nos lidamos com um mundo espiritual e que parece um espírito de morte por trás de tudo isto. Trabalhamos nas pessoas para que as pessoas sejam levadas ao desânimo e não se levantem mais. Aqui ele traz para nós, existe um combate espiritual onde que as pessoas não querem, o inimigo ele não quer que nós tenhamos vida. E ele trabalha constantemente para isso. Fique vivo de todas as formas e maneiras. Procure ajuda, seja ela espiritual, profissional, até mesmo em medicamentos, se necessário for. Não tenha vergonha, não se envergonhe, e nem muito menos
humilhação para que esses altos e baixos da vida. Vergonhoso seria declinar enquanto se faz sofrer isto, morrendo aos poucos. Sabemos que o poder da oração o poder da oração, mas as situações que não basta somente orar, mas também é preciso expor isto. Pedir ajuda extrema, sim. Não tenha medo, não se esconda. Se por um caso na casa de ninguém se entende, procure alguém que entenda você fora dela. Se este também serão para você uma família de apoio, como aqui nesta hora, a solidão não é o melhor caminho. Volte também. O suicídio, pior ainda. Deus nos livre, misericórdia. Saia do seu quarto mesmo sem vontade, abra a janela para que Deus e habite no Espírito Santo e entre, tome a decisão de lutar contra tudo isso. E busque ajuda. O inimigo é a doença, querem matar, roubar e destruir você. Como eu disse, Jesus libertou, e a profecia sobre você, firme também, profetizando com a sua boca. Irmãos, aqui ele traz para nós, o inimigo ele quer a nossa destruição, a nossa morte espiritualmente, ele quer a nossa morte. E aqui ele fala, depende de nós, uma decisão nossa de nos levantarmos, uma decisão nossa de profetizarmos. Muitas das vezes nós recebemos a profecia e também temos, irmãos, autoridade de profetizar sobre a nossa vida. Temos autoridade de profetizar, de falar, não quero mais isto, não quero mais a minha morte espiritual, sair da nossa cama, abrir as nossas janelas, ver a luz de Cristo, ver o que Ele tem para nós, este mundo. O Senhor, Ele tem vida. Quando você abre a janela do seu quarto, ver o sol, ver a vida que tem, o Senhor, Ele tem essa vida para você. Não decline seu coração à morte. É o Senhor chamando a ressuscitar a plenitude em nossa vida hoje. Se você precisa, irmãos, de ajuda, reconheça que você precisa e procure ajuda. Irmãos, quanto é difícil nós falarmos que estamos doentes. Eu tenho pregado isso nos últimos dias e eu vejo o Senhor confirmando. Quando nós vamos ao médico, se não falarmos o que temos, realmente ele não vai conseguir cuidar de nós. Aquele médico não vai dar remédios certos para nós. Se eu chegar no médico e estiver com dor de cabeça, mas falar que eu estou com dor no peito, ele vai me dar um remédio da dor no peito, não vai me dar o remédio correto. E assim também somos nós, se não nos reconhecermos que precisamos de ajuda, de remédios, de orientações. E aqui ele fala, reconheça que você precisa de ajuda. Precisamos de oração sim, mas também precisamos de pessoas. Se você não tem pessoas na sua família que você possa se abrir pedindo essa ajuda, vai a outras pessoas. A própria palavra fala que tem amigos muitos mais chegados que os próprios irmãos. E se você confia nesses, peça ajuda. Seja humilde. Aqui também Deus trabalha na humildade de reconhecer que nós precisamos de ajuda. A expressão, o desânimo, traz em uma tradução algo preocupante. O prefixo des se traduz sem ou anima e se traduz a alma. Aqui ele vai trazer desânimo, né? O des, ele separa a palavra des, algo que se traduz sem, e ânimo, ânima, né? A vida, a alma, sem vida. O desânimo é algo que está sem a vida. No português correto seria desalmado. Como não usamos essa expressão, traduz como desânimo. Entendemos então que a pessoa desanimada assume e declara que estão sem alma, que estão sem vida, que está morto. Na prática, isto mesmo leva as pessoas à morte. Por isso que o livro do Eclesiástico, no capítulo 30, versículo 22, diz: não entregue a sua vida, a sua alma à tristeza, porque ela já matou muitos. Olha que bonito, irmãos. Eu convido você meditar comigo isto hoje, no livro do Eclesiástico, capítulo 30, versículo 22. Não entregue a sua alma à tristeza, porque ela já matou a muitos. Olha que forte isso para nós. Irmãos, a tristeza já matou a muitos. Há pessoas que há dentro da igreja que já está se definhando,
de leigos, sacerdotes, pois a ação do demônio é esta: fazer de tudo para levar as pessoas à doença e esconder dos seus corações a certeza que Jesus está vivo e quer nos dar a vida. Ele quer dar a vida a elas, a nós. Para isso temos que ressuscitar com Ele. Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está em nós e nós precisamos e podemos ressuscitar para a vida. O segundo significado da palavra vida é propósito. Para que eu e você existíssemos, há um porquê desta existência. Ninguém vem ao mundo caído de paraquedas ou por uma coincidência, não. Existe um propósito para a minha e a sua vida. Ou como fruto de um acaso. Não fomos fruto de um acaso, fomos frutos de um propósito de Deus. Diante de tudo que já lemos nesse livro, até aqui entendemos sim que este mundo é imperfeito devido ao pecado, e por mais que busquemos a plenitude e a abundância nesta vida, será em meio das imperfeições, pois 100% perfeito, somente na eternidade. Aqui, com tudo que já vimos, as dificuldades do mundo, o que vamos ter 100% de certeza num mundo perfeito é na eternidade com Deus. Porém, o Senhor quer nos dar a alegria parcial, um antegozo que será e que saciará o nosso processo da existência humana, enquanto aguardamos a totalidade desta existência eterna. O Senhor, Ele quer dar um experimento do céu para nós aqui. Um deles é a missa, um deles é o que vivemos na missa, é o anticéu aqui, é o que nós já vivemos. Há um discurso bem errado semeado entre nós, que as pessoas nascem para sofrer. Você já escutou isso? Nós nascemos para sofrer? Não nascemos para sofrer. Que ninguém vai ser feliz nesta vida, que não há alegria verdadeira e que aqui somente sofrimento, combate, e precisamos ser fortes para receber algo de bom somente após a morte. As pessoas estão assumindo isto para si e propagando a doutrina, criando um ciclo de gente derrotada. Seria amaldiçoar a sua própria vida, decretando sobre a si sentenças de infelicidades e de dor, como Deus desejasse ver em um eterno combate em nossa vida de miséria, e isto se traduzisse em santidade, como Deus não tivesse criado o ser humano para fim de felicidade. Aqui ele traz um contexto muito bonito. Parece que Deus, Ele quer o nosso sofrimento. Ele parece que, se nós vermos o que está acontecendo hoje, as pessoas estão falando, Deus nos criou para sofrer. Não, irmãos, não criou para isso. Seria estranho criar o ser humano, colocá-lo sobre a terra sem o desejo de fazê-lo feliz. Assim, Deus teria então criado marionetes para o seu prazer, onde o seu trono daria belas risadas, observando nossas labutas, nossos esforços, enquanto morremos infelizes diariamente, esperando a morte, para quem sabe, tendo passado no teste, recebemos alguma alegria como recompensa. É verdade que o pecado entrou no mundo, e que nossa vida é feita de lutas e dores. A plenitude da comunhão imperfeita é somente no convívio dos eleitos. Sei de tudo isso, mas sei que Deus nos quer dar um melhor, e que Ele tem para nós uma vida. E isso é tão grande e especial que em meio às imperfeições deste mundo já seríamos muito felizes. Irmãos, se nós entendermos que Deus não está sentado no trono dando risada do nosso sofrimento. Ele não está lá e se nós passarmos nesse teste, merecemos a vida. Irmãos, nós temos um Deus que se rebaixou, se fez humano e sofreu também o que sofremos. Ele se fez humano, sofreu para a nossa salvação. Ele não quer o nosso sofrimento. Isso que é o mais importante, irmãos. Deus, Ele criou você para a felicidade, para dar certo. Se alguém profetizou falando que você não vai dar certo na vida, não. Deus, Ele criou você para dar certo. Ele tem uma promessa para a sua vida, irmão. É isso que você tem que ter, a esperança no seu coração disso. Tem um propósito para a sua vida, um propósito sobre a sua existência, a minha existência. Irmãos, quando nós temos isso em nosso coração,
e colocamos em prática, nós saímos da nossa casa, abrimos tudo e falamos: Deus tem um propósito para mim e para a sua vida. E isso que o Senhor está ressuscitando em você. O propósito da sua vida. Não caia na tristeza. O Senhor quer plenitude para a sua vida. Aguardamos ansiosos pelo céu, mas não temos nesta vida passando tempos até que Ele venha. No Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 29, diz: quem deixar pai, mãe, marido, esposa e bens nesta vida, receberá 100 vezes mais já nesta vida e depois a vida eterna. Irmãos, olha que lindo. Nós recebemos 100 vezes mais, mas a palavra aqui Ele não colocou, mas acrescento: com perseguição. A palavra vem falar para nós que recebemos sim 100 vezes mais, mas com perseguição. E já recebemos nesta vida e também para a vida futura, a vida eterna. Se o meu discurso estivesse exegeticamente errado, Jesus não teria dito: receberá já nesta vida 100 vezes mais e depois a vida eterna. Isso significa que antes da recompensa perfeita e plena na vida eterna, já haverá aqui também uma vida profunda de oração, combate e renúncia. Mas eram felizes, sentiam-se harmoniosos, tinham saúde de mente, equilíbrio, emoções, gozaram da vida em plenitude e abundância. Também no capítulo 8, versículo 16, São Marcos cita o Evangelho: que ninguém acenda uma lâmpada para colocar debaixo da mesa, mas para colocá-la em cima do telhado. Jesus ressuscitado glorioso, como um círio aceso hoje, se nós formos na Santa Missa, os 40 dias que nós estamos meditando na missa, tem o círio aceso, esta luz de Cristo ressuscitado. Não se acendeu esta vela e o seu coração para colocar debaixo da mesa. Diante das imperfeições desta vida, as pessoas olharão para a luz, reconhecerão quem acendeu e verão o que Deus fez. O livro de Daniel, capítulo 12, versículo 3 diz: os eleitos brilharão como os luzeiros sobre os homens. Por que brilharão? Porque tomarão esta posse de vida plena e abundante que o Senhor veio trazer. O Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 24, diz que o justo brilharão feito o sol da justiça. Imagina que somos pessoas andando pela rua, ora como velas acesas, ora como o sol brilha. Refletimos o esplendor do ressuscitado. Ele nos encheu de tamanha felicidade. Desejamos aparecer? Não. Porém, Madre Teresa de Calcutá, somente desejando fazer caridade e nada mais, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Os eleitos brilham mesmo quando não querem, pois a plenitude e a abundância se destacam. A história que diz que Padre Pio construiu um hospital que atendia milhares de pessoas por dia. Desejava algum mérito? Não. Ele desejava plena santidade. Mas brilhou muito além muito além. E hoje ele é respeitado. O hospital foi considerado um dos mais conceituados da Europa. Quando o Senhor executa em nós o projeto em plano pelo que nascemos, Ele brilha em nós. Então brilharemos. Após fazer muitos milagres, a Bíblia diz: a fama de Jesus se espalhou pela Galileia. Era tanta graça por onde ele passava que a notícia se espalhou e ele se tornou famoso. Como este livro, preciso também que mude a forma de ver a vida. Não a vida mais como um coitadinho, como se estivesse apenas sentado à espera da morte. O terceiro significado, vida, é a vida da existência. Quem entendeu isso? O apóstolo Paulo, quando a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 38 diz, menciona assim: quem me separará do amor de Deus? Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem as profundezas, nada nos será capaz de separar do amor de Deus. Irmão, olha como bonita esta frase.
Irmãos, nada que você está passando, nada neste mundo, nada no céu, nada no inferno, nada pode te separar do amor de Deus. Porque a própria palavra que Deus é amor. Ele amou o mundo, Ele ama o mundo. A palavra ali amou, traduzida para nós, no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo, não é amou no passado. Ele ama o mundo. E enviou o seu Filho. Isso que é o mais importante para nós. Ele sabe que para ficar vivo, para servir a Cristo, ou se quer morrer, para entrar na vida com Cristo, para ele tudo é lucro. Irmãos, aqui nessa leitura, Paulo ele sabia que nada podia tirar esse amor. E se ele vivesse, ele viveria para Cristo. Se ele morresse, ele viveria para Cristo. E tudo isso seria lucro. Lucro para ele viver, para anunciar Cristo. Lucro para morrer, em viver em Cristo. Olha que lindo isso. A pessoa inicia uma comunhão aqui na terra e que se perpetua na eternidade. Irmãos, é quão lindo isso quando nós entendermos que eu quero viver com Cristo aqui para viver com Ele lá. Quando descobre isto, entende que a existência na terra é breve, mas continuará na eternidade como uma extensão. A extensão do que vivemos aqui, podemos viver na eternidade. Vida plena e vida em abundância, tão além da natural, que ultrapassa os limites da razão, da atmosfera, do sobrenatural. Sermos felizes aqui, mirarmos naquilo que se espera lá, esperançosos, seguimos o rumo do prêmio, o alvo. A pessoa agora tem a convicção de que ela, do que veio fazer aqui, para onde vai. Lute para permanecer existindo, descubra a razão da existência, perpetue. Ele veio trazer vida, vida plena e vida em abundância. O Senhor veio trazer vida para você. Se você não está vivendo esta vida, procure agora o Senhor, procure uma intimidade com Ele para que Ele transborde em você esta plenitude de vida. O Senhor Ele quer você uma vida nele, uma vida de plenitude nele. Irmãos, o Senhor Ele quer ressuscitar essa plenitude em mim e em você, esta vida em abundância. Ele tem vida em abundância para você. Entregue a sua vida para a vida dele, na vida dele, assim como Paulo falou, para que eu viva em Cristo. Ei, irmãos, o Senhor quer ressuscitar em você essa plenitude. Fiquem com Deus.